Bem-vindo ao programa Podercast, esse programa que tem impactado muitas vidas e com certeza Deus vai te impactar nesse programa. Então assista até o final e já vai chegando e vai dando like, em nome de Jesus. Pastora Silvana, seja bem-vindo mais uma vez no nosso programa, que Deus possa te usar muito em nome de Jesus. Amém, shalom, graça e paz. Eu que agradeço a grande oportunidade, agradeço primeiramente a Deus, agradeço a Deus pela sua vida, glorifica o Senhor Jesus pela sua vida, pastor. Amém. Muito obrigada pela oportunidade. Amém. Ó, a pastora Silvana já participou de outro programa. Eu ia até anotar aqui, mas aí a pastora Silvana lembra do programa que participou? Aqui, número 61, você, cura interior. Você que quer ser abençoado, que nesse programa 61, ela contou o seu começo, como se converteu, como ela recebeu unção, um processo, os processos difíceis que ela passou. Ela contou tudo ali, número 61. Então, vai lá na playlist de podcast completo e assista o testemunho dela, testemunho e chaves que ela libera nesse programa. E hoje, pastor Silva, nós combinamos de falar sobre arrebatamento e as guerras profundas contra tronos, principados. Sim. No primeiro programa, você até contou como foi a sua primeira experiência de arrebatamento. Mas como foi essa primeira experiência e se isso você estava buscando isso ou aconteceu espontâneo, foi Deus que quis ou você mesmo estava buscando essa experiência? Na verdade, né, como a busca, né, em falar em línguas, né, o batismo com fogo, que foi muito difícil, e as pessoas falaram para mim, você não pode, você não vai conseguir, esse batismo não é para todos, né? Assim também me falaram do arrebatamento. E eu comecei a buscar, eu não tinha bem entendimento do que era, mas todo mundo falava, ouvi os irmãos contando os testemunhos na igreja de arrebatamento, que foi aqui, foi ali, e viu as coisas do Senhor, e viu as coisas, né, ali do mundo espiritual, e eu me interessei por isso, apesar de não ter ainda tido esse tipo de experiência, e comecei a buscar pelo arrebatamento. Mas aí eu percebi que a coisa seria muito séria, porque eu percebi o tamanho de renúncia e busca que eu tinha que fazer para chegar a ver o Senhor me entregar algo, né? E o Senhor começou a me pedir muita renúncia. Jejum, oração, santificação dos 5 sentidos, olfato, tato, paladar, no que você vê, no que você fala, no que você ouve. Em tudo, santificação, santificação. Então, o meu primeiro arrebatamento, o Senhor começou a pedir 1 hora, 2 horas. 1 hora de quê? 3 horas de oração. 4 horas. 5 horas. 6, 7, 8. E fui de oração de joelho. Cara no pó. Em dias, um dia. Um dia? Um dia. Cheguei a ficar quase 10 horas. Orando. Renunciei TV, o tempo para ficar com as pessoas, falar, conversar. E o Senhor me santificando para receber algo que durou muito, que foi muito rápido. Mas quando eu estava buscando, eu ainda não entendia. Eu não tinha essa intimidade ainda com o Senhor. Apesar de ouvir a voz dele, entender, né, e falar com ele, conversar com ele, eu não tinha esse entendimento do mundo espiritual. Então ele falou, se você não se preparar, você não vai aguentar receber. E nós estamos falando de uma pessoa aqui que teve 2 AVCs, que grampeou as 2 passagens do coração, que teve uma gravidez tubária, que fez várias cirurgias, que teve problema de rins desde criança. Então eu tive muitos problemas de saúde, trombofilia, problema no sangue. Então assim, o corpo humano ele não está preparado para receber as coisas espirituais. Ele não está preparado para receber a presença, a glória de Deus. Ele não está. Uma pessoa na sua saúde plena já é difícil. Porque a palavra de Deus vai dizer ali, né, que Daniel, quando o anjo do Senhor se apresenta, o anjo enviado pelo Senhor se apresenta, né, ali Gabriel para falar com ele cai com o rosto no chão. Né? Daniel 10, do versículo 1 ao 12, eu anotei aqui
né? Porque nós temos que trazer referências bíblicas. As pessoas falam, não existe cair no poder, existe. E eu provo isso na Bíblia. Daniel, capítulo 10, do versículo 1 ao 12. E diz que quando o anjo chegou ali e apareceu, né? Uns correram, né? E isso é comum, porque temeram e correram, não entendiam o que estava acontecendo. Daniel aqui fala que primeiro ele caiu com a cara no chão. Ele caiu de bruço. Depois que ele cai de bruço, o anjo fala, você precisa se levantar, porque eu preciso falar com você. Eu tenho um recado para você. Então diz que ele se firma nas mãos e fica de joelho com as mãos no chão. Aí ele fica nessa posição. Aí o anjo continua falando para ele, se firma que eu tenho um recado para você. Aí ele fica de joelhos para conseguir ouvir o que o anjo tinha para entregar para ele. E aí só depois disso e que ele se põe de pé e a palavra de Deus vai dizer, está escrito, a Bíblia diz que ele trêmulo de pé, quer dizer, ele já não estava, ele não tinha forças para receber aquilo que o Senhor estava enviando. E vamos falar, nós não estamos falando de um homem comum, nós estamos falando de um homem que orava 3 vezes ao dia, assim, falando que a Bíblia explica, né? Ali por cima, mas nós sabemos que é um homem de profunda intimidade com Deus. Um homem de profunda intimidade com Deus. Um homem que se colocava na brecha pelo pecado do povo. Quer dizer, não era um homem que tinha medo ali. E ali o que acontece? Ele estava enfrentando um principado. O principado da Pérsia. Depois ele vai enfrentar o principado da Grécia. São principados. Né? E nós sabemos que essa luta de principados, nós não somos nós que damos de cara com ele, porque a nossa patente ela é baixa. Né? Por isso que muitas pessoas apanham. Eu apanhei muito de demônio. Eu sofri muito contra-ataque e retaliação até aprender a fazer guerra. Então, assim, na verdade, hoje, eu não estudo para ter conhecimento daquilo. Eu estudo para entender o que eu vivi, o que eu vivo. Porque eu comecei desde os 7 anos a ver anjos e demônios. Então, eu comecei com experiências espirituais. Então, eu tive experiências, porém eu não sabia o que era. Ver seres celestiais andando, anjos, vendo a guerra espiritual, o mundo espiritual, vendo demônios, e não entendia o que estava acontecendo. Aí depois que eu vi que eu subia, saía fora e tinha uns arrebatamentos em sentido e arrebatamento no espírito. Porque em sentido eu tô aqui falando com você, daqui a pouco a minha mente ela vai, o meu sentido é tomado e o espírito começa a me entregar algo aqui. E aquele mistério, aquela coisa, daqui a pouco eu volto aqui. É uma coisa tremenda. É segundos os sentidos? Muito rápido. Como se um flash de pensamento. Isso, é rápido. Você é puxado. Mas aí só o seu sentido é puxado. Eu tô aqui falando... E no espírito, qual a diferença? No espírito, o que acontece? O meu arrebatamento no espírito, eu vou contar como foi. O Senhor me pediu ali, eu cheguei a quase 10 horas de cara no pó. E aí eu lembro que eu deitei aquela noite, todos os dias, por meses. E eu deitei aquele dia e eu dormi. Só que eu deitei e dormi. Quando eu dormi, aí ele me acordou, o Espírito Santo. E aí ele veio e ele me chamou. Quando ele me chamou, ele pegou e meu olho... Bum! Olha, você tá com o corpo totalmente descansado. Daqui a pouco você faz assim. Sabe quando parece que você recebeu um desfibrilador? Aquele aparelho que ressuscita? E aí, na hora que eu acordo, ele... meu espírito... ele me leva. E aí ele começa a me mostrar as coisas. Eu vi o trono, eu vi o trono do inimigo, eu vi o inimigo lá e vi os crentes atrás. Pessoas até que eu conhecia atrás desse trono. E ele começou a me falar a seriedade de pessoas que estão na igreja, mas estão servindo ao inimigo. E eu falei, meu Deus, isso é muito sério. E eu vi pessoas, eu falei, eu preciso ajudar elas a saírem de lá. E eu falei, Senhor, mas como isso acontece? E ali o Senhor me falando tudo do que eu estava vendo. E ele ria, ele dava gargalhadas. E os crentes com aquela roupa, os cristãos com aquela roupa de congresso. Atrás dele.
E o Senhor falou assim, sabe o que acontece? O tal daquelas mensagens cruzadas de WhatsApp. Um manda um vídeo para um, manda um áudio para outro, manda um recado aqui, manda um recado ali, e fica aquela fermentação de um falando mal do outro, de trazendo recados mentiras sobre as coisas espirituais, e um se pondo contra o outro. E o Senhor falando a igreja, dividindo a igreja. E aí aquilo, olha, tá tão forte, meu Deus. Isso é muito forte de falar. Mas eu preciso falar isso. E o Senhor falou que o próprio corpo, dividindo o corpo como se a gente pudesse arrancar um dedo e ficar tudo certo, né? O dedo não vai me fazer falta. Eu arrancar um pé e o pé não vai me fazer falta. E o corpo só é completo porque ele tem todos os membros. Então nós precisamos um dos outros. Nós precisamos. A dependência total é de Deus, mas nós precisamos um dos outros. Ninguém faz nada sozinho. E o Senhor falou, a minha igreja precisa entender isso. Eu até tentei tirar algumas pessoas de lá e tirei pessoas, mas elas voltaram para lá. Mas nessa visão que você teve, era uma igreja local? Não, eu vi o próprio diabo. O trono de Satanás. Isso. E os crentes lá, mas isso De era algo... vários lugares. Geral. Pessoas que eu conheço e pessoas que eu não conheço, de vários lugares, que estão dividindo o corpo. Isso faz quanto tempo? Faz tempo. Então talvez diminuiu, né, isso? Não diminuiu. Né? Eu tive outras visões. Nesse mesmo dia, o Senhor continuou falando comigo ali, né? Que era necessário o resgate dessas pessoas, né? Está alertando essas pessoas que nós precisávamos estar unidos. Né? Eu tive umas outras experiências também, assim, bem fortes. Mas olha só o nível de entrega. A primeira vez, as outras foram mais rápidos. Já fui arrebatada no ônibus. Já aconteceu também. Ônibus. Como foi essa no ônibus? Então, no ônibus foi tremendo. Eu estava assim, perguntando para o Senhor, Senhor, eu quero saber exatamente para que eu estou aqui. Para que o Senhor me chamou? E o Senhor falou assim, minha filha, você tem me pedido almas, eu choro por almas, né? Dai-me almas, Pai, em nome de Jesus. Mas ele falou assim, você está aqui, né? Você veio aqui e eu sei que você quer almas e terá almas. Você me pede essas almas e você terá almas. Mas você está aqui principalmente para o ministério de restauração. Ele foi muito claro comigo. Aí ele me arrebata no ônibus. E aí ali eu caio, ali eu estava acordada. Então você está acordada e de repente ele pega... Puff, ele veio... Chegou a se apagar, de desmaiar? Apaguei, e eu não sei o que aconteceu, só sei que quando eu voltei, o ônibus inteiro estava olhando para mim assustador. Todo mundo assustado. Mas você estava onde? Caída? Eu creio... Não, eu estava sentada com a cara no vidro, assim, colada no vidro do ônibus. Babando, assim. Tem gente que dorme assim, né? De cansaço do trabalho. Eu estava assim, porque o Senhor estava me levando para os lugares. Mas os outros assustou por quê? Porque, assim, quando eu fui arrebatada pela primeira vez, o meu esposo falou que eu batia na cama assim, eu tremia, e eu ficava... Ele falou que eu ficava assim, porque a sensação do arrebatamento, para mim, era de morte. A minha carne não estava aguentando. Tanto que quando eu voltei, eu fiquei 2 dias de cama. E Paulo fala isso, que ele sentia na carne as coisas espirituais. Então, isso também é provado na Bíblia. Então, o meu esposo falou que eu ficava assim, tanto que ele ficou tentando me acordar. Ficou tentando me acordar, porque ele disse que eu gemia, ele não entendia o que estava acontecendo. Ele disse que eu ficava assim, e como eu já tinha tido 2 AVCs, ele achou que eu estava tendo alguma coisa. Então, ele ficou assustado. E tudo que você quer quando você está sendo arrebatado é que ninguém atrapalhe. E hoje eu falo para ele, se eu cair, me deixa onde eu ficar. Se eu ficar lá um dia, 2 dias, me deixa com o Senhor. Né? O que eu quero fazer igual Moisés. Sobe Moisés, né? E fica, permanece. Então no ônibus o Senhor falou assim, você foi chamada para o ministério de restauração. Então eu quero te usar com aqueles que estão afastados.
com aqueles que um dia estiveram na minha presença e se afastaram dela. E realmente tem sido assim na minha vida. O Senhor tem me trazido para mim muitas pessoas que não estão firmes ou que estavam e se afastaram. E é tremendo. Eu acho que isso é muito difícil. Eu acho muito mais difícil do que uma pessoa que nunca conheceu o Senhor. Mas o Senhor é Ele que faz a obra, né? Não somos nós. Nós só precisamos nos disponibilizar, estar disponíveis. Se nós estivermos disponíveis, Ele vai nos usar e é Ele que faz a obra, não somos nós. Você falando isso, eu lembrei até de um... Eu estava num monte e foi algo... Foi com os jovens da igreja, alguns presbíteros e jovens. Aí um irmão caiu. Caiu na unção, uns caindo lá. E aí eu cheguei, Deus, toca na vida dele. Pus a mão na cabeça dele, ele caído. Mas só que eu não sabia, ele estava tendo visão dos anjos que estavam ali em volta. E na hora que eu estava pondo a mão na cabeça dele, ele estava atrapalhando. Eu estava atrapalhando, e aí ele... dá vontade de falar assim, sai daqui, pastor, você tá me atrapalhando. E aí o outro caiu, teve a mesma visão dele. Aí eu também falei, Deus, toca. Aí os dois comentaram a mesma coisa quando levantou. Pastor, você tava atrapalhando lá na hora da visão lá. Disse que ele tava vendo os anjos que estavam lá na volta do monte. Aquele dia foi muito poderoso que Deus fez. Mas é algo que a irmã falou, algo interessante, que eu já vi vários testemunhos parecidos, que parece que o primeiro arrebatamento sempre é o mais difícil, mas aí depois parece que se torna mais fácil. Você sabe por quê? Sim, eu creio assim, porque assim, quando eu nunca tive essa experiência, primeiro porque o corpo sofre muito, a carne vai sofrer. Porque você vai ver as coisas espirituais. Nunca é fácil ver as coisas espirituais. E por isso que as pessoas, às vezes, elas querem rever anjo e falam assim, olha, por favor, ora para mim ter a visão aberta, só que eu só quero ver as coisas boas. Eu só quero ver anjo. Eu falei, não tem como. Se a sua visão for aberta, você vai ver os dois lados. Isso. Então, o que eu creio? Naquela purificação. Porque a palavra de Deus fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Como que você vai ver as coisas espirituais? Vai ter acesso às coisas de Deus, às grandezas de Deus, né? E isso inclui em ver as coisas boas e ruins, né? Ali, porque a gente não escolhe, né? É um dom, né? Eu não vou falar para o Senhor que eu não quero, né? Eu nunca falei isso para Ele. Então, tudo que Ele me deu, né? Apesar de não ser fácil, você tá sempre... Porque a gente tá sempre bombardeado de informações, de tela, de barulho, de som. Nós estamos sendo ministrados por sons. Mensagem. Isso, mensagem, celular, TV, palavras. Às vezes você está em ambientes que as pessoas falam palavrões, falam coisas. Então, você precisa ser purificado, ter se santificar para você receber as coisas do céu. Então, por isso que o primeiro arrebatamento, ele é muito importante. Mas depois que você passa a ter uma vida já de comunhão com Deus, que você entende que as campanhas, elas são boas, os propósitos. Elas são bênção, tá? Não estou desfazendo dos propósitos, né? Não estou falando isso, né? Já vou deixar claro para depois as pessoas não falar que eu estou desfazendo dos propósitos. Mas eu acho assim que quem conheceu o Senhor é vida contínua com Ele. Propósito diário. Não tem como eu estar fora dele. Não existe vida fora do Senhor. Né? Eu não tenho como estar fora da videira verdadeira. Eu preciso estar enxertado nela. Então, eu não me vejo assim, olha, daqui um mês eu vou entrar em jejum, daqui um mês eu vou fazer um propósito. Não, a nossa vida de quem faz propósito, até vou falar, agora a vantagem do propósito, ela acaba um e começa outro, acaba um, começa outro, acaba um, começa outro. Aí é diferente, porque assim, a gente tem que ter uma vida santificada, uma vida jejuada, uma vida aleluiada. E aí sim o Senhor coloca uns propósitos mais pesados no meio desses. Não é assim? Que aí tem momentos que o Senhor fala, ó, desce mais. Você já tá descendo, mas desce mais. Olha, eu preciso de tantas horas, eu quero 25 horas, eu quero tantos dias, eu quero 3 dias, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero renúncia disso, daquilo. Aí o Senhor vai fazendo as renúncias, né? Vai pedindo as renúncias mais pesadas. Mas é uma vida com o Senhor. Então, assim, quando eu falo assim, pergunto para alguém, assim, que a gente vai até atender ali, ajudar a pessoa, né? Porque Jesus é o único caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai, deixando claro. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus.
Mas nós somos a ponte para ir para Jesus. Nós levamos essa pessoa de volta para Jesus, porque nós não queremos as pessoas dependentes de nós. Elas têm que ter dependência de Deus. Então, nós ensinamos as pessoas a ter relacionamento com Deus. Um verdadeiro líder, ele não tem medo de levantar líderes. E esse é a visão de reino. E a visão dos 5 ministérios. E eu creio nisso, porque eu vejo, o Senhor falou assim para mim, esses dias ele falou para mim, eu trarei cabeças para você. Eu trarei muita liderança, e eu tenho cuidado de muita liderança. E para mim, eu me sinto, é uma honra para mim. Eu falo, Senhor, obrigada por ter me confiado tão pequena, né? E eu não sei nada. Ele falou, você não precisa se preocupar, porque você não vai fazer nada, quem faz sou eu. Você só precisa estar disponível. Mas então, você precisa ter uma vida de santidade. Então eu entendo que por isso que o primeiro arrebatamento é difícil. Mas depois, quando você passa a ter uma vida contínua com Deus, desejar... Eu não sei o que é estar fora. Há mais de 20 anos que eu sirvo a Deus, pastor, e eu não sei o que é não estar no primeiro amor. Porque eu tô aqui falando com o Senhor e tô sentindo a presença de Deus. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é acordar sem Ele. Eu não sei o que é dormir sem Ele. Essa dependência que eu tenho dEle. Essa dependência que eu tenho dEle. Eu reconheço que eu sou tão pequena. Às vezes a pessoa fala, é arrogante, ora demais, fala que jejua demais. A gente não tá aqui vomitando palavras nas pessoas. E nem mostrando que... Do contrário, eu quero que vocês saibam que aquele que busca mais é o que mais necessita. É porque a gente sabe de onde Ele tirou a gente. E a gente sabe o quanto a gente é dependente dEle. É porque a gente não confia mais na força disso aqui, ó, da nossa carne e do nosso braço. Porque a carne milita contra o espírito o tempo todo. Remalamashuyandelabas. Horicantelemacho. Rakasuyandelamassuya. Remaramashuyandelamasuias. Ela milita, rabashuya. E a palavra de Deus vai falar aquilo que você alimentar mais é o que vai falar mais alto. E eu quero alimentar o meu espírito, eu quero alimentar meu espírito. Tem hora que é difícil pra gente ir pro mercado fazer compra. Tem hora que é difícil, não é por arrogância, por favor, eu falo para aqueles que nos ouvem, não é isso. É que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, glória, santo, santo. Ore malamara canto e andelemas. Ore canto e andelas. Estelaramanto e andelebarabás. Oh, santo, santo, santo. Oh, aleluias. Aleluias. Aleluia. Eita glória. Já vai aí dando like, vai Aleluia. curtindo e vai compartilhando. Compartilha aí no grupo do WhatsApp, do Facebook, no direct do Instagram. E nesses arrebatamentos, você começou a ter guerras espirituais. Ver tronos, ver principados. Primeiro já você viu um trono
O que você aprendeu nessas guerras? O que é importante desses arrebatamentos? E como guerrear contra tronos? Qual as Sim. estratégias? O que precisa ser feito? Então, o que eu aprendi que eu é assim, quando a gente fala de principado, ele luta contra princípios de Deus, né? A gente tem que entender que o inimigo, ele é imitador das coisas de Deus. Então, principado, princípio, é aquele que vem primeiro, né? Aquele que se põe como o primeiro para criar algo, como um chefe ali, como um, né? Ele se põe como um chefe, o principado. E ele vem para quebrar princípio. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus e não quebrar princípio bíblico. Foi o que eu falei no outro podcast. Eu falei, quando você quebra um princípio bíblico, o princípio vem e te quebra. Mas não é só ele que te quebra. Há uma oportunidade para que os demônios venham trabalhar na nossa vida. E todos nós temos que estar sempre atentos e examinando isso o tempo todo. E examinar o homem a si mesmo, a palavra de Deus diz. Nós temos que nos examinar. Porque sim, o homem pode ficar orgulhoso. O orgulho, ele é uma defesa de ferida. Uma defesa de injustiça, de abandono, de rejeição. E aí você sabe que quando você precisou, as pessoas não te ajudaram, você fica orgulhoso. Eu sei o que é ser orgulhosa, né? Aí a gente está falando aí de Leviatã, né? Que é o pai dos orgulhosos. Você fica orgulhoso, que você fala, eu não preciso de ninguém, eu não quero que ninguém me ajude. Por quê? Porque quando você precisou, você não teve ajuda. E como que você faz para quebrar isso? Você não tem como. Primeiro que a gente não luta contra principados. Quem luta são os anjos. Né? São eles. A gente não. O homem não consegue lutar contra principados. Quer dizer, nós lutamos, mas com os anjos, com o exército de anjos. Você não luta sozinho. Né? Então, o que acontece? Quando você está ali lutando, primeira coisa que você tem que entender, eu estou lutando, digamos, contra o trono do pai dos orgulhosos, ali. Leviatã. Eu tenho algo, eu sou orgulhosa? Porque eu não vou conseguir vencer a guerra se eu tiver algo de Leviatã em mim. Então, eu preciso primeiro descer, né? Dar os meus 7 mergulhos de Naamã, né? Deixar o orgulho lá e subir. Para mim conseguir obter vitória. Com a ajuda, claro, do exército aí de anjos que Deus manda. Né? Anjos, arcanjos, aí, querubins. O que acontece? Depende das patentes. Jezabel. Rebelde, orgulhosa, sedutora, sensual, né? Controladora. Quer controlar líderes, né? Igreja, tal. Quer controlar esposo, quer controlar pessoas, quer controlar aqui o podcast, digamos assim. Chego aqui gritando com o pastor, gritando com o irmão, gritando com o meu esposo. Se eu tenho o resquício disso na minha vida, como que eu venço? Uma batalha dessa eu não vou vencer. Eu não tenho como vencer se eu faço isso. Se eu grito com o meu esposo, quebra de princípio, é sacerdócio. Se eu grito com o pastor, quebra de princípio. Não há nenhuma autoridade que não foi ali permitida por Deus ser levantada. É palavra de Deus. Então, até pegar esse gancho aí, aquela pessoa que não, vamos dizer, existe cada caso um caso. Tem aquele lá que é pastor e está sem ministério ainda, não abriu igreja, né? Ou muda de lugar, vai abrir igreja em outros lugares. Existem esses casos dessas pessoas, mas eu vou falar do caso de pessoas que nunca quis submeter a um líder, a um pastor, e fala que tem um chamado para a guerra espiritual, mas ele nunca quis, né? Porque ele tem um chamado para abrir, ele nunca quis, vamos dizer assim. Existe cada caso um caso. Isso. E ele fala, não, meu chamado é para a guerra espiritual, tá? Ele tá apto sozinho para fazer a guerra e nunca se submeteu a ninguém, não é ligado a ninguém. Eu digo assim que até hoje o profeta, a gente começa assim, né, tendo
os mistérios, tendo essa visão de anjos, trabalhando com anjos, ainda sem entender que nós trabalhamos com o ministério de anjos, e isso é bíblico. Mas o profeta não tratado, ele fica por aí, né, ferido, machucado, e ele acha que ele não precisa de ninguém. Todo profeta, toda pessoa, todo ser humano, ele precisa ser tratado, ele precisa se sujeitar. Se você não se sujeita, jamais você vai ser uma boa liderança se não se sujeitar. Não se sujeitar, perdão. Então, eu preciso, até hoje eu me sujeito. Eu estou debaixo de liderança. Assim, na verdade, assim, estar debaixo da mão de homens é algo muito humano, né? Assim também. É algo assim, são coisas de homens. Tá? Porque tem um momento que Deus vai te tirar debaixo da mão de homens. Para que o seu ministério cresça, porque senão ele não vai crescer. Porque o Senhor, se Deus tem um ministério particular com você, você vai ficar debaixo da mão. Você tem pessoas ali que são suas referências, pessoas que vão te auxiliar, mas você precisa caminhar sozinho. Vai chegar uma hora que você vai ter que caminhar sozinho. E Deus permite até que essas pessoas te joguem para fora da igreja, se assim necessário, se você não sair. Porque o Senhor precisa te levantar. E como o Senhor precisa te levantar como liderança, ele vai te tirar de lá, ou ele vai permitir que te joguem para fora. Então, isso é uma coisa que acontece para que você exerça o seu ministério e que você cresça. Porque ali, às vezes, você está num lugar que não tem a visão que você tem. Como que você vai ter uma visão profética? Você se move nos 5 ministérios, né? Acredita aí, se move no profético e você tá debaixo, não tá debaixo do apostolado. Não faz sentido. Você não vai conseguir desenvolver. Isso você precisa entender, porque o que você consegue? Deus começa a te usar para multiplicar talentos. O que é multiplicar talentos? É servir. Eu estou aqui servindo, estou multiplicando talentos. Eu vou orar pelo irmão, multiplico talentos. O irmão ora por mim, multiplica talentos. Você entrega algo para alguém, multiplica talentos. Vai no hospital, está multiplicando talentos. Quando você entrega algo na igreja, o profeta se levanta ali para entregar algo, é claro que tudo com ordem e decência, porque o profeta tem que saber que ele precisa ir para a liderança, porque senão ele vai quebrar a igreja. Nós temos que tomar cuidado, nem tudo que nós vemos temos que entregar. Tem muitas coisas que nós vemos que é pra gente orar. Tem coisas que é sim para entregar, mas precisa ser tudo com ordem e decência. Pegando esse gancho, mas você acha que as grandes igrejas, tem igrejas grandes, né? Estão deixando os profetas falar? Não, os profetas eles estão fora da igreja. Eles estão fora da igreja. E como Jesus falou para os fariseus, falou assim, o pai de vocês mataram os profetas. E tem sangue na mão do pai de vocês, tinha sangue dos inocentes, dos profetas. Assim como o pai de vocês também vão matar os profetas. E hoje isso está acontecendo. Infelizmente. Mas por quê? Porque hoje em dia, meu Deus, é muito polêmico isso. A igreja ela é muito pastoral e eu compreendo isso. Que o pastor ele tem, né, um zelo com as suas ovelhas, mas a igreja pastoral, sim, ela tem dificuldade de lidar com o profético. Ela tem dificuldade disso, né? Então, por isso que eu acredito que os líderes precisam ser tratados, né? Todos nós precisamos, gente, todos nós, eu preciso. Enquanto nós estivermos na terra, nós precisamos ser tratados. Mas eu creio muito nisso. A igreja pastoral, ela tem dificuldade de lidar com o profético. E é por isso que os profetas se magoam, se machucam, são machucados e são jogados para fora e não querem mais se sujeitar. Eu não estou dizendo porque tem pessoas que são rebeldes e nunca se sujeitaram. Mas provavelmente essas pessoas que nunca se sujeitaram são pessoas que foram abusadas. Eu preciso entender para tratar essas pessoas. Porque elas começam a se sujeitar. Por que eu trato essas pessoas? A gente vai começar a explicar na palavra e elas começam a se sujeitar. Então é possível ter mudança. É necessário você entender que essa pessoa que grita, essa pessoa que ela é orgulhosa, ela precisa de tratamento. E aí a minha santificação, ela precisa alcançar essa pessoa. Eu não posso agir de justiça própria ou apontar. É muito fácil apontar, né? Mas quando eu aponto o dedo para você, pastor, tem 4 dedos apontados para mim.
E eu preciso, se eu não agir de misericórdia e amor, não é a minha justiça. Quando a Bíblia vai dizer que a justiça dos homens é como trapo de imundícia, como pano, né, ali, né, sujo, não são todas as justiças, né, do homem que são trapo de imundícia, para entender, né. Ele está falando quando a gente age de justiça própria. Porque a sua santificação é para alcançar o irmão. A tua justiça é para alcançar a justiça na vida daqueles que não estão conseguindo ver essa justiça e alcançar a justiça de Deus. Eu lembrei lá em Apocalipse, diz que a justiça do nossa é como constrói linho fino em Apocalipse. A justiça nossa em Cristo, né? A justiça própria, né? Do orgulho. Isso. E nessas experiências de arrebatamento e de guerra espiritual, qual foi a mais forte que você lembra, assim, que foi mais pesada de uma guerra espiritual que você enfrentou? Bom. Isso foi por qual motivo? Sim. Tem coisas assim que eu não sabia antes. Tem coisas que eu fui pegar lutas ali sem entender. Quando eu não entendia de guerra espiritual. Eu fui pegar lutas de pessoas ali sem saber guerrear. Porque oração... Mas como pegar a luta? É assim. Oração e intercessão são a mesma coisa? Não, não são. O que é orar? Pai, tenha misericórdia dessa pessoa. Espírito Santo, se revela a essa pessoa. Que essa pessoa possa entender a tua palavra, compreender os teus caminhos. Que essa pessoa venha, Senhor, a te ouvir, a ter ouvido mais sensível ouvir a tua voz, Senhor. O Senhor sabe o que essa pessoa necessita, o que essa pessoa precisa, Pai. Eu entrego a vida dela, entrego a casa dela nas mãos do Senhor. Isso é oração. E o que é intercessão? Sai da vida dela em nome de Jesus. Larga essa pessoa, sai da casa dela, sai do casamento dela. Isso eu estou batendo de frente com o inimigo. Isso é intercessão. Larga agora em nome de Jesus. Fora da casa dessa pessoa. E aí quando você vai fazer essa guerra sem o auxílio dos anjos, você não sabe com quem você está lutando. E às vezes eu já peguei, aí eu comecei a orar por pessoas assim, e eles começaram a invadir minha casa, eles não paravam de entrar. É como se você tivesse abrido um vespeiro tivesse caído dentro da minha casa. Eu comecei, solta essa pessoa, larga essa pessoa. E aí eles começaram a entrar. E foram enchendo a minha casa. Eu fiquei da meia-noite até 5 da manhã lutando com eles, pra eles irem embora. Andando a casa inteira. Eu não dormi. Eu fui dormir, já era depois de 5 da manhã. Porque o Senhor falou para mim, você não sabe fazer guerra. Eu vou te ensinar a fazer guerra. Eu vou te ensinar a guerrear. Porque essa pessoa, o que acontece? Eu fui uma vez, uma irmã ficou tanto na minha cabeça que era para mim orar pelo irmão dela, que tava bebendo, que tava no bar, tudo. E aí quando eu entrei no quarto e comecei, sai da vida dele. Em nome de Jesus, larga essa vida. Sem ajuda de anjos. Sem nada, sem autorização do céu. Sem nada, sem perguntar para Deus, essa luta é minha ou não é? Como eu devo entrar? Em que momento eu devo guerrear? Porque tem isso. Tem os momentos de entrar na guerra, como entrar na guerra, como pedir aí o auxílio dos anjos para estarem com você na guerra. Se é sua essa guerra ou não, de que forma você vai entrar protegido? Senhor, eu tenho autorização ou não? Porque o dom, ele não está acima do seu dono. Quem é o dono dos dons? Ah, mas os dons são irrevogáveis. Mas nada que tem aqui é nosso. Nós estamos aqui de passagem, essa mesa, essa cadeira, tudo aqui é do Senhor. Tudo é dele. E estamos aqui como se fosse emprestado para nós usarmos enquanto estivermos aqui, mas tudo é dele. Quem disse que você tem autorização de ter um dom e subir e descer em dimensões para guerrear? E sair guerreando, usando os dons sem autorização do dono dos dons? Nós viramos bruxos e feiticeiros assim? Porque aí você está buscando poder e dom sem o dono do poder e sem a autorização dele. E tem muitos usurpadores do reino. Isso foi um arrebatamento que eu tive esses dias. E o Senhor me mostrou usurpadores do reino. Pessoas subindo em dimensões, descendo a hora que elas querem. Indo para cá e para lá a hora que elas querem. E o Senhor falou, eles estão usurpando o meu reino, eles não têm autorização. E o Senhor já me usou para falar com pessoas.
Você está se movimentando como bruxo e feiticeiro, porque só querem o poder e só querem o dom, mas não querem o dono do dom. Não se submetem ao dono do dom. Isso é feitiçaria, isso é bruxaria. Porque querem o poder, querem o dom, sem o dono do poder e do dom. Eu não posso me movimentar como eu quero, eu não posso fazer nada como eu quero. Porque o Senhor é o meu Senhor, é Ele que reina sobre a minha vida, é Ele que me fala como eu vou e como eu não vou. Então, o que que acontece? Eu peguei guerra, eles entraram, e depois o Senhor falou para mim, eu vou te ensinar a fazer guerra. Eu vou te ensinar a entrar e sair. Então, tudo que eu faço, eu fico esperando o comando dele, e quando ele dá o comando, ele ainda me fala. Teve um dia que eu ia orar por uma pessoa, interceder. Então, deixa eu só terminar, perdão, que eu fugi dessa parte. Enquanto eu estava orando por essa pessoa, ele entrou um ser dentro do quarto, né, um demônio, e ele chegou para mim e falou assim, eu não vou sair da vida dessa pessoa porque eu tenho legalidade para estar lá, porque ele gosta da prostituição e da bebida. Então, eu tenho legalidade para ficar. E aí ele começou a me confrontar. Ele falou, não, ele quer que eu fique. Ele não quer abrir mão de mim. Eu tenho o espírito, ele veio bater de frente comigo. Mas como eu também né, não sou fácil, no mundo espiritual, né, eu entendo, eu vim pra guerra. Eu sei que eu tô aqui pra guerra. E não é a minha guerra, é a guerra do Senhor. Porque tem as nossas guerras e as guerras do Senhor. Né, tem diferença. Então, eu falei assim, não, pelo nome dele você tem que sair. E aí ele falou, tudo bem, eu tô indo, mas eu vou voltar. E aí foi que o Senhor começou a me dar instrução. Não faça isso. Mas como é que você fala que guerrear com os anjos? Sim. Deus te ensinou isso. Como fazer isso? O que acontece? Eu comecei a guerrear e comecei a ver os anjos vindo, descendo, me jogando espadas. Você via? Sim, eles vinham, me davam espadas, me cobria, me rodeava, me levantava. Eu começava a dar murro no ar, a entrar em dimensões, a ver lobos vindo para cima de mim, a pegar lanças e jogar contra os lobos. Eles vinham assim, passavam na minha frente assim, e eu comecei a guerrear. E aí, o que eu vi? Os anjos comigo. Eu não estava sozinha na guerra. Não tem como. Aí teve um dia até que eu estava numa guerra, que essa foi uma das piores guerras. Não foi a pior, mas foi uma das piores, porque não tem como lembrar de tudo assim, né? Muita coisa. Mas que eu estava no meu quarto guerreando, e aí eu vi quando ele entrou, ele pegou, eu estava de joelhos. Eu estava de joelhos ali, guerreando ali de joelhos. E aí eu comecei tudo, eu vi que a guerra foi pega no campo de batalha, o corpo também guerreia, gente. Guerrear não é, orar não é estar aqui, né? Interceder não é estar aqui, né? É você subir, é você ir, é você voltar. É assim, as guerras, só para as pessoas entenderem. E ele veio no quarto, ele me pegou aqui pela jugular, e ele me levantou até em cima, e foi me levantando, me arrastando na parede, e ele me levantou para me enforcar. Isso. E aí eu vi que era algo muito forte. Eu não tinha como. Eu estava guerreando e não sabia que estava guerreando com patentes mais altas que eu. E aí eu estava fazendo o quê? Eu estava fazendo guerra sem saber fazer guerra. E aí ele veio para me matar. Então ele me pegou para me matar. E ele me subiu até em cima da parede. E aí foi quando eu gritei, misericórdia, Deus, ele vai me matar. E aí eu clamei e o Senhor mandou um arcanjo mesmo. E aí eu vi que a patente era alta. E ele me segurou, ele foi me espremendo a minha cabeça no teto. Ele ia me matar aquele dia. E aí o arcanjo veio e deu assim, 2 espadadas nele. Eu vi que ele cortou assim, nas 2 espadadas assim, ele cortou ele assim, e ele... E aí eu desci, aí quando eu caio ali na oração, e eu fiquei muitos dias enferma. Então foi a misericórdia de Deus que, pela minha ignorância, ali na guerra. Então, quando eu vou, o que eu faço? Eu tô aqui, primeiro que eu não vou ficar pegando guerrinhas assim. E quando a gente guerreia, o que eu faço? Eu falo, Senhor, eu estou guerreando aqui. Envia, eu me revisto das armaduras de Deus, né? E
me protejo a minha casa, protejo tudo que é meu. E aí eu peço ajuda ao Senhor a enviar os anjos conforme a batalha. E aí eles vêm. Você fala, vou entrar nessa batalha e que Deus envia os anjos Isso, de acordo com essa batalha. isso. Mas as batalhas que o Senhor ele me leva a essas batalhas. Mas você aprendeu a lidar com os anjos com alguém ou foi de Só- experiências? Primeiro sozinha. Eu comecei primeiro, eu tive... É engraçado que hoje as pessoas procuram entender sobre anjos sem ter experiência com anjos, né? Eu não, foi o contrário. Eu tive experiência com eles, mas aí eu fui buscar um pouco de conhecimento. Não dá para saber tudo, mas aí eu fui buscar, porque eu via espadas descendo, eu via eles operando. Eu estava ministrando na igreja. Aí daqui a pouco eu via quando eles entravam assim, de guerra, assim. Porque quando as pessoas ficavam assim, eu tô vendo um anjo na igreja, eles estão voando. Eu nunca vi anjo assim. Eles estão voando, eles estão não sei o quê. Hoje, para mim, eu vejo que muita coisa ali que não fazia sentido do que eu estava vendo, do que as pessoas estavam falando. E eu vi que era para levar a igreja à emoção. E hoje eu sei como que eles se movimentam, né? Porque gente, tem hierarquia, tanto do inferno como, né, ali dos anjos. Então, o que acontece? Eu estava ali orando para uma pessoa e eu vi o anjo ali, certo? Tipo, tocar naquela pessoa. E eu vi quando ele tocava na enfermidade da pessoa. Eu vi ele indo, eu vi o anjo dar uma porrada no rim de um homem. E ele falou, vem aqui, que assim, ó, toca nesse homem aqui que ele vai ser curado. E ele mandou fazer assim, ó. É uma coisa que, gente, o que você vai entender do mundo espiritual? E eu vi que quando eu fiz assim, eu não toquei, mas quando eu fiz assim, ele foi curado do rim. Mas chegou a tocar nele? Não, eu não toquei, o anjo tocou. Mas eu fiz o movimento. Não, que tinha um evangelista do passado que ele dava soco na pessoa e a pessoa era curada. Então, isso acontece comigo. Eu peguei uma vez eu fico com lenço, né? Porque eu transpiro muito ou eu choro muito, né? Na presença de Deus. Ou eu transpiro muito, então eu sempre fico com o lencinho. E aí, o que acontece? Eu peguei o lenço e o Senhor estava exortando um servo do Senhor lá, né? Um filho de Deus. E estava exortando ele. E o Senhor pegou, gente, eu disse, sério, a minha mão encheu de fogo e eu pá aqui no ombro dele. E só que eu não sabia, quando eu fiz pá no ombro dele, ele falou que tomou uma chicotada do anjo. Não foi minha. E eu pá! Aí ele falou assim que o anjo desceu os chicotes nele. Pra corrigir ele de algo que ele tava fazendo errado no culto. Mas o meu braço encheu de fogo e eu pá no ombro dele. Na hora da ministração. Tem coisa que eu não vejo. Eu vejo os anjos. Agora eu já vi outra coisa também. Eu já atrapalhei muitos anjos. Atrapalhou? Sim, porque tem hora que não sou eu que vou. São eles que vão, né? Tem hora que é pra me tocar, fazer umas coisas estranhas, como dar tapa nas costas das pessoas. O Senhor me usa muito assim pra dar tapa nas costas das pessoas. Só que elas recebem um poder, algo que... Gente, a pessoa tá apanhando, mas tá recebendo. Agora, o que... É claro que não é com violência, né, gente? Mas assim, o que aconteceu é que eu tropecei no anjo. Tem hora que eu tenho que sair porque o anjo vai tocar a pessoa. E geralmente a gente faz isso quando a gente tá longe. Porque eu faço libertação de alto nível, ministrando pessoas na França, nos Estados Unidos, Portugal, né, em outros países. O Senhor tem me trazido pessoas, muita gente de fora. Amém. Isso, tem trazido mais de fora do que do Brasil. Então, o que acontece? Eu faço umas libertação assim, que é coisa terrível. Só que eu preciso dos anjos, do Ministério dos Anjos. Para quê? Para aquela pessoa não segurar, não cair lá, bater a cabeça, acontecer. Então eu tenho certeza que os anjos estão cuidando daquela pessoa. Aquela pessoa não cai, gente. Ela não bate a cabeça, não acontece nada com ela. O reino de Deus é organizado e as coisas de Deus é organizada quando você sabe como fazer guerra. Então ali eles não têm como. Né? E claro que isso precisa de autoridade na palavra de Deus, a autorização do céu para se mover dessa forma, não é nada como você sai fazendo as coisas. Tudo que eu faço é Deus fala, pega, toca, sai, espera, entra, para. Não, hoje não é dia de guerrear. Você quer guerrear, ele fala, hoje você vai adorar. Você quer ler Bíblia, hoje você vai orar. Você quer orar, ele fala, hoje você vai para a Bíblia. Então você quer ir para a Bíblia, ele fala, só adoração. Você quer orar pela Cracolândia? Ele fala, não, hoje você vai orar pelo hospital.
Não é você que manda, é ele. É o Espírito Santo que vai te instruir. Teve dias que eu levantei e falei, agora eu vou guerrear por essa pessoa. Ele falou, agora não, vai trabalhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí fui. Quando chegou a tarde, ele falou, agora você vai entrar naquela guerra que você queria entrar de manhã. Porque há uma unção que ela desce e o Senhor não vai despejar a unção dele em vão. Então vem uma unção para você fazer isso. E você sabe quando a unção não está com você. Você está com um grupo de pessoas. Não é porque você é usado por Deus que você é estrelinha. Eu já cheguei aí para lugares que o Senhor falou, eu vou usar aquela irmãzinha. E as pessoas, porque você é isso, você é aquilo. Falei, não, ninguém é nada aqui. Quem faz é o Senhor. Né? Longe de nós qualquer tipo de idolatria. Caia por terra pelo sangue de Jesus. Porque as pessoas estão atrapalhando a gente, elas não estão nos ajudando. Não adore coisas, nada. Nem ninguém. Porque você vai prejudicar essa pessoa. Aquilo que você adorar, seu filho, seu esposo, você vai prejudicar. Pastor, você está prejudicando essa pessoa. Porque é pecado, né? E aí, o que acontece? Eu estava num lugar e Deus ia usar aquela pessoa. Você tem que entender isso. E você vê, você fala, gente, eu não tô com a palavra hoje. E o Senhor mostrar para você quem é que tá com a palavra. Quem ele vai usar e da forma que ele vai usar. É claro que como você é soldado, se você se dispõe a ser usado, você vai ser usado. Mas eu não gosto de forçar o reino espiritual. Igual as pessoas, entrega aí uma revelação. Deixa Deus te usar. Entrega o negócio aí. Eu não gosto porque eu tenho um temor muito grande a Deus, eu tenho um temor muito grande. Eu acho que ele vai usar. Eu acho não, eu tenho absoluta certeza. Ele me usa como ele quer, da maneira que ele quer. Não é o homem que usa o Espírito Santo, mas é o Espírito Santo que usa o homem. E hoje as pessoas querem usar Deus. Querem usar dom, querem usar poder. Calma aí, é dele, não é seu. Ei! Tem gente que quer forçar você a entregar uma revelação. E aí você peca, você fica irado. E você sabe que muitas vezes essa ira, né? Irai-vos, mas não pequeis, quer dizer, você vai ficar irado. Tem hora que você vai ficar, Senhor, por favor, me ajuda, porque as pessoas ficam, manda uma revelação, manda uma profecia, manda uma revelação, manda uma profecia. Você vai inventar profecia? Você vai inventar a revelação, sendo que o Senhor não está falando nada? Então eu sou assim, hoje pode gritar, xingar, brigar, bloquear, cancelar. Se Deus não está falando, eu não vou falar. E se Deus está falando e está mandando não entregar, eu não entrego. Eu prefiro estar bem com Deus e longe. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. A amizade com Deus é inimizade com o mundo. Eu prefiro ficar bem com o meu Senhor. É verdade. E como é ministrar na cura com os anjos? Sim. Orando pelos doentes você ministra com os anjos? Ministro. E quando nós estamos de longe, nós temos que entender que os anjos vão tocar essa pessoa. E ali os anjos vão tocar essa pessoa a nível de cura física, espiritual. Os anjos vão tocar essa pessoa e vão tocar onde essa pessoa precisa. E tem anjos para cada área de cura. Para cada enfermidade, um anjo? Sim. Vamos dizer, o câncer, um anjo. Sim. Paralisia, outro anjo. Uma limpeza de DNA, tem os anjos. Tem um anjo específico. Sim. Órgãos. Ali o Senhor troca o coração de alguém. É outro anjo. Sim. É forte. E eles vêm para essas curas. Então, assim, nós que temos esse dom de cura, né? Pela misericórdia de Deus e bondade de Deus, eu sempre falo isso, gente. As pessoas falam, não é pela misericórdia, é assim. É bondade, misericórdia, amor, graça. Infinito, graça, né? É ele. Nós que temos, você pode ser usado em áreas, tem gente que é usado, mas se você percebe que tem pessoas que elas são usadas para muita cura de cola de ossos quebrados, faz perna crescer, né? Braço crescer. Isso. Tem pessoas que são muito usadas para o câncer. Tem pessoas que oram, os tumores são destruídos, né? São destruídos ali, os caroços são destruídos. Tem gente que é muito usado para caroço, para câncer. Tem muitas pessoas que são usadas para fazer, tipo, a pessoa que não enxergar.
A pessoa que não tem nem tímpano. A pessoa nunca falou na vida, nunca ouviu e faz ali o tímpano aparecer. A pessoa nunca enxergou, faz córnea aparecer. Tem gente que faz até coisas do corpo da pessoa aparecer. A pessoa não tinha rim, um rim aparece. Eu já ouvi relatos assim. Então, assim, sim, a gente tem pessoas que são especializadas em cada área. Mas não que você não possa ser usado em outras, gente. Deus não é limitado, ele faz como ele quer, né? Entendeu? Mas tem pessoas que você vê que elas têm uma área específica que elas são usadas na cura, né? Mas essa área específica causa que tem um anjo específico? Sim. São os anjos específicos. E qual é os seus anjos específicos? Então, comigo acontece um mistério, né? Eu já tive relatos de cura de câncer, né? Já tive relatos de outras curas. Mas comigo acontece uma coisa muito extraordinária. Que as pessoas ficam pedindo, né? Eu sempre quis na cura de câncer. Mas estou aberta para o Senhor me usar como Ele quer. Mas sempre o Senhor me usa em mistérios. Quando a medicina não sabe o que é. É sempre assim, sabe quando alguém está doente e aquela enfermidade é um mistério? Ou seja, por falta de perdão, ou seja, por pecado, ou seja, por não pecado, porque o Senhor quer que o nome dele seja glorificado, ou seja, porque é um mistério aquela enfermidade ali. O Senhor me usa para coisas que a medicina não sabe o que é. Quando tem alguma coisa, ou tem que ter confissão, alguma coisa que tem algum mistério, seja de qualquer área, que é mistério, o Senhor chega para mim, essas pessoas, que ninguém sabe o que está acontecendo. E aí o Senhor vem e traz a revelação, que é para liberar perdão. Ou é para a glória dele. Ou é algo que precisa ser, vai lá e pede perdão para a pessoa e daqui a pouco a pessoa está curada. Desliga isso no mundo espiritual, foi a palavra que você lançou. Então o Senhor me usa para esses mistérios, é uma coisa muito tremenda. E são pessoas que geralmente estão, assim, ruins no hospital. Até para ter óbito. É um mistério. Daqui a pouco a pessoa... acontece uma mudança e a pessoa vai para casa. Mas quando você ora para esse mistério, você tem um discernimento qual é o problema? Sim, na hora que eu entro na batalha ali, eu me disponibilizo, eu não sei, eu sou completamente dependente do Espírito Santo, mas conforme eu vou orando, o Senhor vai descendo o rolo. Isso, por isso que eu falo, gente, muitas das vezes vocês querem ser usados, vocês têm chamado para ser usado, né, na cura, em dons, e vocês querem ter tudo na mão de vocês. Se o controle for do homem, então já não é mais dependência de Deus, é um caderno, é um curso, é conhecimento humano. A gente está falando dos mistérios de Deus aqui. Nós somos totalmente dependentes dele. Por isso que cada libertação que eu faço é uma coisa. Cada oração que eu faço por alguém é totalmente diferente. Porque eu vejo que o Senhor está falando, você depende de mim, você depende de mim, você depende de mim. Você não depende de apostila, de caderno. Estuda, estuda, estuda. Você vai estudar. É importante? Muito. Você precisa ter conhecimento. Porque isso vai te ajudar muito. Mas eu falo, gente, você precisa ser amigo de Deus. Você precisa ser amigo do Espírito Santo, porque você vai pegar muitas libertações e muitos casos de cura que é totalmente mistério. Para mim, tudo que eu vou fazer é novo, porque eu sou completamente dependente dele. E eu começo a orar pela pessoa, e aí eu também sei se a pessoa vai ser curada ou não, porque tem hora que ele fala, não vai ser curada. Ele fala, não vai ser curada. E tem pessoas que ele fala, vai ser curada. E aí eu também recebo aquela unção, ela vem a unção para libertar, ela vem a unção de cura, e aí também vem a confirmação. E ali ele vai falando, eu vou curar, e aí só que ele quando ele fala, ele é certo, ele fala, vai ter alta, vai ter alta. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agora você precisa estar nessa fiação, para você entender o que ele está falando. Quando ele fala, eu não vou curar, ele não... por alguma razão, nem tudo ele vai falar, porque senão não é Deus, né? É mistério, tem muita coisa que é mistério. Tem gente que você ora, Deus cura e recolhe. Tem gente que Deus cura, vai para casa. Tem gente que a gente ora e Deus não fala nada. Não fala nada. Às vezes a pessoa, ou ela tem alta, ou ela vai para casa. Nem tudo Deus vai te falar, porque ele é Deus. Quando ele está em silêncio, ele também está dizendo algo. Ele está dizendo, eu não vou falar porque eu sou Deus. E eu falo quando eu quero.
a hora que eu quero, da maneira que eu quero e quando eu quero. Eu sou Deus. Amém. Hein, pastor, eu estava pensando de fazer 2 orações, que eu sempre faço uma, mas eu estava pensando de fazer essa oração, pedir para a pastora orar pelos doentes, né? Alguns que estão assistindo talvez estão doentes, e Deus pode tocar você aí na sua casa. Escreve aí seu pedido de oração. A pastora vai orar por você agora e depois eu posso passar para ela todos os pedidos de oração. E aí depois no final a oração por transferência, que aí depois eu vou perguntar depois dessa oração até algo sobre transferência. Tá? Mas pode orar pelos enfermos? Amém, amém. Glória a Deus, vamos orar. Ô Pai querido e Pai amado, primeiro nós queremos te glorificar, exaltar, enaltecer o teu santo nome, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Jesus toda a honra, ao nosso mestre querido, que é médico por excelência, toda a honra, glória, louvor e adoração, menos de nós e mais dele. Senhor, eu quero te pedir, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus, primeiramente, perdoa todos os nossos pecados, confessados e não confessados, Pai. Senhor, se tiver algo em oculto que nós precisamos, Senhor, perdoar, Senhor, liberar perdão, Senhor, nos perdoar, Senhor, e também pedir perdão, Senhor, que o Senhor traga, Senhor, agora a mente dessa pessoa, Pai, para que ela possa, Senhor, liberar perdão a quem magoou, a quem a feriu, a quem a ofendeu, que ela possa também se perdoar pelos pecados que cometeu e que ela possa também pedir perdão a todas as pessoas que ela ofendeu ou feriu. Em nome de Jesus Cristo. Eu também peço algo, Senhor. Retira todo espírito de incredulidade. Todo pensamento de incredulidade agora. Seja retirado agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito mentiroso de incredulidade. Que seja agora retirado em nome de Jesus Cristo. Todo pensamento incrédulo em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço, Senhor, nós temos fé, Senhor, para receber o milagre. Mas se a nossa fé for pequena, como aquele pai disse, eu tenho fé para que meu filho seja curado. Mas se a minha fé for pequena, acrescenta mais fé em nós, Pai. Para que possamos, Senhor, alcançar, Senhor, o milagre. Em nome de Jesus Cristo. Agora, eu falo com você, enfermidade. Saia deste corpo agora. Em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de enfermidade agora. Enfermidades nos ossos. Agora, em nome de Jesus Cristo. Se for preciso agora, criar cartilagem nesses ossos. Que seja criado cartilagem. Em nome de Yeshua HaMashiach. Em nome de Jesus Cristo. Cartilagem agora. Essa pessoa que não movimenta os joelhos. O Senhor está me mostrando agora os ossos, o joelho, pessoas que têm dificuldade de mover as pernas. Agora, em nome de Jesus Cristo, que crie cartilagem, que essa pessoa possa voltar a movimentar o joelho, as pernas, agora os pés, os braços, o antebraço, o cotovelo agora, essa pessoa que não esticava os braços, que ela possa esticar o seu braço agora, em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa que tem dificuldade de abrir as mãos, recanto e anda, raparabaçu e andelamassuia. Movimente agora, abra e fecha as mãos agora. Movimente, eu peço em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, envia os teus anjos ministradores de cura. Que os anjos ministradores de cura comecem a descer. Comecem a descer. Comecem a descer, a ministrar essas casas, essa pessoa no hospital, no trabalho, no ônibus, no carro, aonde essas pessoas estão. Que elas sejam tocadas pelo anjo do Senhor agora. Em nome de Yeshua HaMashiach. Eu vejo agora um anjo descer atrás do pastor Ariston. Riandere macalamassu de canto. Riandele macalamassu de canto e anda. Rakassu e andelamassuia. O anjo desce com uma espada atrás do pastor Ariston agora. E ele está agora ministrando cura. Ser tocado agora, pastor Ariston.
Ricanto yandelemachou. Raparabaçu yandelamaçuia. E o Senhor está falando, eu restabeleço a tua força, araia, raparabaxuia, ser tocado agora. Ele está atrás de você, eu posso vê-lo. Ramanture, ramantuyanda, restaurado agora. Agora ele toca no seu pulmão. Rabarabaçúria, anda, racaçu de canto yandelemaçuia. Olha aí olha o anjo trabalhando. Olha o anjo trabalhando, ser curado agora. Em nome de Yeshua Hamashia. Ser curado agora em nome de Yeshua Hamashia. Rabarabaçuia, andelemaçuia. Receba aí, receba fogo, receba fogo, receba fogo, receba fogo, receba fogo, receba fogo. Rap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 á. Rapapapapapapá. Rapapapapapapapapá. Receba fogo, receba fogo. Olha o anjo tocando, olha o anjo tocando. Racaçuia, andelabaçuia. Está descendo uma unção de cura agora aqui. Raparabaçuia, anda. E o Senhor está falando, eu preciso de ti. Eu conto contigo, rapassuia, andelamaçuia. E ele fala, eu restabeleço a tua saúde, porque eu vou te usar, acaçuia. Eu vejo o teu sapato desgastado nos pés, e eu vejo com poeira, porque você vai pisar numa terra, que eu vejo que é uma terra meia vermelha. Ramantu, kele, lamantu, diracanto, yandelemaçuia. E é um lugar que você vai andar muito, vai andar muito, vai andar muito, vai andar muito. Raparabaçuia, andelabaçuia, andelabaçuia. E o Senhor vai te usar para aquele povo pobre. Ranto que lemanto e andelemaçuia. E o Senhor só fala para mim que é uma confirmação dele para a sua vida. Andelemaçuia. Tu não estás só, decanto que eu vejo o Senhor tocando na tua garganta e vai descendo aqui no esôfago. Vai descendo aqui na traqueia, no esôfago. Olha aí o anjo curando. Alabacaçuia. Em nome de Jesus Cristo, ó. O anjo tocando em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor fala que ele te põe forte, ó. Ele te põe forte. Agora eu vejo o pão. O Senhor Jesus é o pão da vida que desceu do céu. E ele te alimenta agora, ó. O próprio Senhor te alimenta, Aramantu. E é muito forte o que está acontecendo aqui, Iracas. O próprio Senhor, eu vejo um pão. E ele está falando, come, bebe, porque o teu descanso não é aqui. Eu te dou força, a tua missão, tu tens missão ainda na frente. Encanto-te, canturianda, lamachou e andelamassuia. Tu tem missão, ramaramassuia, andelamassuia. Come e bebe, se alimenta, porque o teu descanso não é aqui. Ranto que lemanto, eu conto contigo. Eu conto contigo, eu conto contigo. Ramantu, que le babababababá. Eu restabeleço a tua saúde, olha aí, ó. Aracaçuia, o anjo continua aí, ó, atrás de ti. Ramanture labash. Recantuia andelemassuia. Raparabaçuia andelabaçuia. Xalabaxuia. Não sei se é isso que você está pedindo pro Senhor, mas eu vejo você no velório e eu vejo você tocando num caixão. Eu não sei se você pede para tocar no esquife, para tocar para que mortos seja para você ressuscitar mortos, homem. E eu vejo o Senhor dando isso para você. Oh, meu Deus. Arabarabaxuia. Eu vejo você tocando, chegando num velório. Tu tá pedindo isso pro Senhor, homem. Lamantu que lemanture lamaia. Porque o Senhor vai te usar muito mais. Se tu acha que você está sendo usado, te prepara. Remantu que lamaia. Arachele. Iraçuiandele mais. Eu te guardo, Senhor. Agora eu vejo um exército de anjos chegando aí atrás de você, ó. E o Senhor tá falando que tu não está só. Tu não está só. Não temas. Não temas. Não temas. Tu não está só. Eu vou preparar tudo, viu? Vou preparar tudo. Passagem. Vou preparar passagem, eu vejo o irmão viajando, o Senhor fala, vou preparar tudo. Remantu que lemaramassuia. Eu preparo. Eu vejo a comida no prato, o Senhor fala, eu vou preparar o que você vai comer. Até disso eu cuido. Ai daquele que duvida, viu? Que sou eu, Deus, na sua vida. Ai daqueles que duvidam
que sou eu que estou falando na terra. Ramantura bababassuias. Ele canto e andele massuia. Que os anjos do Senhor alcancem todas as vidas que precisam ser tocada em nome de Jesus Cristo. Ser tocada em nome de Jesus Cristo. Ser tocado. Caroços destruídos. Racassuia andela suia. Ser tocado na mente. A cura da mente. A cura da mente. Passa o teu fogo, Espírito Santo. Santifica as mentes. Tira todo pensamento, Senhor, que não provém de ti. Cura espiritual. Cura do corpo, da alma e do espírito. Ser tocado pelos anjos. Recanto e andele massuia. Ser curado. Em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de enfermidade fora. Em nome de Jesus Cristo. Eu declaro a bênção, a cura e a vitória pelo sangue de Jesus. Alabarabashuia. Ramantricalamassuia. Você que recebe, Tá, digita aí amém aí, em nome de Glória. Jesus. Meu Deus. Aleluia. Digita aí amém, eu recebo. Digita aí, glória a Deus. Aleluia. Eita, Deus Meu poderoso. Deus. Deus é poderoso. É forte, pastor. Nesses arrebatamentos, pastora, que teve vários, mas qual foi a principal lição ou as lições? Eu vou contar um que eu achei mais. Teve dois, né? Um que eu estive numa sala, eu já vi o Jardim de Deus. É que tem muitos, né, para contar assim, mas eu vou passar bem rápido. Eu vi o Jardim de Deus, eu pedi para ele ver um jardim, e eu vi um jardim lindo, né? Dele. E teve um que os anjos me carregaram daqui, porque eu não conseguia ficar de pé, não conseguia ficar com a cabeça. E eles me levaram numa sala e eu vi que tinha alguém muito importante nessa sala. E nessa sala tinham muitas pessoas, homens ali, anjos, guardando aquele lugar, né? Estava sendo guardado aquele lugar. E E tinha eu uma vi- pessoa importante? Tinha. E aí, Quem era quando a eu vi assim de longe, eu não vi a sua face, eu só vi a sua roupa, a sua veste. E eu vi que era o Senhor Jesus. E ali era algo que eu estava há muitos anos pedindo para ele, né? Algo que eu estava pedindo. E ele, os anjos me carregaram, eu não conseguia ficar com a cabeça levantada, então os anjos fizeram assim. Só que ele não ficou de frente comigo porque eu não aguentaria, tá? E aí ele falou no meu ouvido comigo, o Senhor Jesus. E só dele falar no meu ouvido, já fui assim, muito. Depois os anjos desceram comigo, né? Ele falou de lado no meu ouvido e os anjos desceram Ele falou comigo. o quê? Ele falou algo que eu ainda não tenho segredo. permissão para falar, E aí foi muito forte, aí eu fiquei também assim, bem. Não fiquei doente, gente. Eu só fiquei assim, sem força, com o fogo ficou passando em mim, e eu fiquei sem força para conseguir levantar da cama. E o mais forte foi que eu vi Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só dizendo para vocês aqui que eu vi, assim, teofania, que eu digo, né? Que é uma aparição, porque as pessoas acham que a gente, né? Então eu falo, o que é teofania? É uma aparição de Deus. Eu creio nisso, né? Então eu estive, esse homem sorriu para mim, e ele era o Espírito Santo, e ele sorriu, daqui a pouco os anjos me pegaram pelo braço e me levaram. E aí tinha um homem ali para falar comigo, e do lado dele tinha o Cordeiro, que é o Senhor Jesus. E isso foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida, que foi quando eu recebi a cura e a troca do meu coração. E a gente tem motivo para chorar, né? Porque eu pedia muito pro Senhor, eu quero ser dura. Eu quero ser mais dura, porque a gente que é muito ferido, machucado, a gente quer ser mais duro. Mais duro. Assim, duro de coração, para não sofrer tanto, né? Eu quero ser uma pessoa dura, porque eu não quero sofrer mais. Mas aí ele veio e falou, não, eu te quebro mais ainda. Eu quebro mais ainda, porque eu quero você quebrantada. E aí foi quando ele trocou meu coração e me colocou um amor muito grande. Os anjos me arrastaram assim, ó. E aí o pai falou, né, na natureza do pai. É tão lindo porque o Espírito Santo tem uma natureza. O pai tem uma natureza e o Senhor Jesus tem uma natureza. E ele estava como um cordeiro ali, do lado do pai. Foi a coisa mais linda, como que pode? Eu tive com os três, eu falei, eu não acredito nisso. Isso, eu nunca mais vou esquecer isso na minha vida. E o pai falou assim que Jesus tinha intercedido pela minha vida.
Ele falou assim para mim assim, 5 coisas pediu o Senhor Jesus, pediu ele, falava, né? Ele falava para ele, 5 coisas pediu ele para mim, para você. E hoje eu te entrego. E ele falou, receba isso. Quando ele falou isso, aí os anjos me seguraram. E aí meu Deus, quando eu voltei eu já tava, meu Deus, nosso Deus, é muito forte. Mas eu recebi a cura. E eu recebi a troca do meu coração, né? E aí ele me colocou aquele amor por almas, por vidas, que ele não tem fim. Eu até peço pro Senhor, me ajuda assim, a sofrer menos, porque hoje eu sinto a dor dele, né? Pelas almas, pelas pessoas, mas é necessário, porque sem amor não tem como você fazer a obra. E não é o seu amor, é o amor dele. É a dor dele, é a que ele sente por cada um de nós, né? Então, é necessário. Então, hoje eu sou uma manteiguinha. Na hora que, antes da oração, eu senti que talvez já acontece ou vai acontecer milagre de cura, Deus usando você para curar, principalmente vistas, e eu vejo que uma pessoa cega de olho esquerdo vai ser curada através da sua oração. Deus vai acrescentar os milagres e as curas no seu ministério. Mais milagres, mais curas. Uma unção maior vai aumentar no seu ministério. Vai aumentar cada vez mais. Isso que eu estava vendo. O tempo sobrenatural. Oh, eis-me aqui, Senhor, eu recebo em nome de Jesus. Eis-me aqui para servir, Senhor. Toda a glória seja dada a ti, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Pastora, essas visões, essas revelações, ministrar com anjos, você pode passar pros outros, é transferível. Alguém fala assim, pastor, eu quero isso aí para minha vida. Alguém já pediu isso? Fala assim, eu quero isso. Chega pedido assim? Muitos. E você fala o quê quando chega esse pessoal pedindo isso? É o meu desejo, porque tem pessoas que guardam muitas coisas para eles, né? Eles não querem repartir, né? Mas quanto mais você serve, quanto mais você entrega, mais você vai receber, né? Eu tenho certeza, plena convicção disso, né? Que o próprio Senhor fala, quanto mais você entrega, ensina, mais você recebe. Mais você recebe do céu, tá? As coisas do alto, para entendermos. E o que acontece? Eu acredito que cada um de nós tem um compartimento espiritual. Compartimento? Isso, é como o odre, né? Que ele precisa ser retirado, o odre velho, para deitar o vinho novo, né? Sim. Não tem como deitar vinho novo em odre velho. Então, assim, eu acredito sim, tem pessoas que se começam a se movimentar, né? Porque, assim, tem um movimento porque a pessoa está debaixo daquela nuvem de glória, daquele ambiente, você pode ali entrar debaixo daquela nuvem profética, né? E ali começar a profetizar sem ser profeta, né? Saul entrou debaixo da nuvem ali de glória, de profecia, né? Do espírito de profecia que estava sobre a vida de Samuel e profetizou. Então, nós podemos aqui profetizar. Geralmente eu oro pelas pessoas e quando eu estou orando por elas, elas são tomadas em profecia, nem todas, né? Mas algumas são tomadas em profecia. Pega a mesma dimensão da glória. Sim, quando eu estou orando com o meu esposo, na hora eu vejo que o espírito de profecia toma ele e ele profetiza para mim. E até ora por mim, intercede por mim.
E aí também, quando às vezes outro dia eu estava na igreja, eu entreguei algo para uma irmã, e aí na hora o Senhor falou para mim, eu entreguei para ela, eu falei, agora o espírito de profecia vai te tomar agora, e o Senhor tá falando que você tem algo para me passar. É forte demais. E aí ela me passou algo ali que era meu, de Deus. Coisas que eu converso com Deus de boca fechada e ninguém sabe. Foi no profundo mesmo. E aí eu vi ali o próprio, o espírito de profecia mesmo do Senhor, né? Sem ali corrupção, sem nada, entregar algo que era bem... Isso acontece. Então a gente pode se movimentar debaixo dessa nuvem e às vezes a pessoa sai dessa nuvem, né? Por isso que às vezes a gente vai para um congresso, alguma coisa, e você tem que manter aquilo que você recebeu ali. E há um preço, né? Aquela pessoa pagou quanto tempo de preço? Na verdade, eu digo que Jesus já pagou o preço, mas a gente entra debaixo, né, da cruz ali para tomar posse, né? E nós temos, ele fez a parte dele e nós temos que fazer a nossa aqui. Então, assim, depende. A minha vida não é na frente, não é na frente da TV. A minha vida é renunciada, né? Eu guardo os meus ouvidos, eu guardo os meus olhos, eu guardo a minha boca. Eu procuro, né? Pela misericórdia, por pouca força, guardar a palavra de Deus, né? Como diz as escrituras, como está escrito. Então, assim, não adianta a pessoa estar com a vida toda, né? Ela não vai conseguir. E outra coisa, tem pessoas que até elas se Então, movem... Vamos dar um exemplo. Ah, A pessoa que está assistindo, gosta de novela, Big Brother, que acabou agora, ou A Fazenda, passa muito tempo assistindo, pouco tempo orando, você acha que é possível? Então, é aquilo que a gente falou, né? Aquele que se alimentar mais é o que vai falar mais alto, né? Eu acho assim, que fala assim, a Bíblia diz que assim, que ele é santo, né? É necessário que aquele que se aproxime dele seja santo. Então, sem santidade, ninguém verá Deus. Então tem um preço. Sim, tem um preço. E não só porque chegar lá é fácil. O problema é se manter lá, né? Chegar não é difícil. O problema é se manter. Por isso que eu falo assim, hoje a gente vê muito pastor, muito sacrifício e pouca obediência. Muita quebra de princípio, muita falta de honra, quebra de princípio de honra com o pastor aqui, com o irmão. Então, desonra entre os irmãos, entre as pessoas. Né? Muita desonra, muita quebra de princípio, muitas coisas que não agradam ao Senhor. Muita rebelião. Isso, muita rebeldia. Então, assim, falta de submeter e se sujeitar, né? Eu não vou me sujeitar ao meu pastor porque não sei o quê. Eu não vou me sujeitar ao meu esposo porque não sei o quê. Mas acontece que se você não se sujeitar ao seu esposo, você não está se sujeitando a Deus. Tá? E outra coisa, vocês são uma só carne. Se você ferir a ele, você vai estar se ferindo. É a mesma coisa que você está se cortando, você está se machucando. Porque vocês são uma só carne. Se aquele pastor, eu posso não concordar com o que o pastor está fazendo, eu não posso tocar na vida dele, né? Porque ele é ungido do Senhor. Eu posso não concordar com a atitude dele. Mas se eu não concordo, eu preciso orar, né? E pedir uma direção para Deus. Eu não posso estar debaixo da mão dele e falando em maledicência, né? E não me dá o direito, ele pode estar errado o que for, não me dá o direito de falar da vida dele. Porque quem será que tem mais pecado? Aquele que peca ou aquele que fica apontando? É a mesma coisa para Deus. Vamos lá, Caim é assassino, né? Matou o irmão e diz que ele era maligno. A Bíblia diz que quem tem ódio, quem odeia, tem ódio, tem ira, e que não perdoa é homicida. Quer dizer, então, que uma pessoa que mata, você às vezes está falando mal de um assassino, e você é uma pessoa que tem ódio, ira e não perdoa. E a Bíblia fala que é a mesma coisa. Agora vamos lá. Rebeldia, rebelião. Não é pior que pecado de feitiçaria? Se você é um rebelde, você é pior. Não fala que você é igual. Você é pior do que alguém que tá matando um bicho e sacrificando. Fazendo feitiçaria. Olha isso. A Bíblia, gente, é a Bíblia. É forte. É forte. Forte. Aí vai comentando aí, deixando comentário. Se tiver pergunta, pergunte aí que a pastora, se Deus quiser, volte outra vez
Em nome de Jesus. E responde. E eu posso passar para ela também as perguntas. Pastora, tem uns profetas, amigo meu, profeta Renato, profetisa Bruna, que fez até o programa, agora eu não lembro o nome, mas fez o programa falando do ministério de anjos. Sim, E Deus revelou para ele os nomes, não só ele, Sim. outros que passaram aqui, revelou o nome dos anjos que acompanham ele, né? sim, Que existe anjos que acompanham cada ministério existe. e você sabe o nome do seu anjo ou não, mas sabe que tem alguns que acompanham você. Com certeza. Quando eu comecei, eu tenho o meu anjo pessoal, né? Que aí também ele anda comigo, né? Cada um tem o seu anjo pessoal, que ele anda com você. E aí o seu mistério de se comunicar com ele é entre você e ele, né? Você comunica com ele? Sim, a gente se comunica com o nosso anjo pessoal. Eu ainda não. Mas vai em nome de Jesus Cristo aí, a gente vai ativar isso aí. Abrir os olhos para ter essa comunicação. Não, porque às vezes eles falam com você e você tá achando que é coisa da sua cabeça e eles estão Sim. conversando com você. E às vezes você já até sabe o nome dele. Você sabe o nome. E do meu, eu sei. Então, assim, e você sabe o nome dele, mas quando ele vem, você precisa saber quem é o seu Senhor. Qual é o seu nome? Você confessa que Jesus se fez carne? Porque os espíritos malignos, eles também, os espíritos imundos, né? Os Pode demônios. se disfarçar. Sim, eles disfarçam, eles vêm. Porque tudo que eles querem é adoração. Por isso que eu falo, gente, não fiquem atrás de dons, de poder, de coisas e de querer ver anjo, querer ver as coisas no mundo espiritual. Porque isso é consequência, as experiências são consequências de uma Da vida com busca. Deus. E aí você vai ter. Por isso que eu não me apego muito a essas coisas. Porque isso veio muito natural pra mim. Conforme eu fui buscando, começou a ver as coisas, mas eu nunca adorei. Nunca tive pra adorar, ver coisas, essas coisas. Eu nunca fui. Porque você imagine, quem esteve com eles, né? E eu tive ainda com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, assim, eu não me apego muito. Aí, claro, eu dou valor para as experiências. Mas eu não posso ficar adorando mais isso do que o meu mestre. A experiência é consequência da busca principal, né? Que a busca Isso. principal é Deus. Isso. Você foca em Deus, aí as outras coisas que acontecer. E você pode pedir sim a Deus, né? Eu peço para que não idolatrem isso, né? Mas você pode pedir sim a ativação do seu anjo pessoal, né? Só lembrando que quando você faz as coisas erradas, o seu anjo vai ficar bem assim, de longe, te observando. Mas como é a ativação do anjo? Como é a hora? Você pede a Deus que ele venha, se revele a você Ah, e sim. fale o nome a você. Muitas vezes nós somos ministrados por anjos quando caímos em grande sono. E às vezes a gente não sabe que o anjo pessoal, ele tá te ministrando de alguma forma. Você tá sendo ministrado ou por ele ou por outros anjos também que vêm ministrar. Igual a gente tá na guerra, você toma um dado inflamado, você toma uma seta inflamada, o que o anjo vem? O anjo vem, ele passa, ele tira aquela seta, ele pega, ele passa ali a cura da ferida, ele passa o remédio. Entendeu? É tudo isso os anjos fazem. Você recebe. Gente, eu recebo, às vezes, quando eu vou passar um momento muito difícil, eu recebo o pão na minha boca. Pão. Eu recebo o maná na minha boca, a porção, né, diária do maná. Outro dia eu recebi porção dobrada do maná na minha boca e eu recebo a ceia do Senhor, do próprio Senhor. Pão e Veio o pão, e veio o corpo e veio o sangue. E eu fui alimentada. Isso para preparar Preparar. para a batalha. Sim, você pode pedir isso com sabedoria, né, com zelo, né? Eu recebi isso, eu não pedi, eu recebi. A questão do maná foi em dias difíceis. Eu vi que era um dia que era tempo difícil. O maná é uma coisa, a ceia é outra. O maná eu recebi quando eu ia passar grandes lutas. E eu via, o anjo vinha, abria minha boca e colocava um pedaço do maná. E aí eu comia, né? Porque muitas vezes em jejum, né? Ele vinha e colocava o maná na minha boca. E aquilo ali, gente, eu até esqueci de comer. De verdade. Agora, a questão da ceia, né? Aí, do corpo e do sangue, que é uma coisa que pode assustar muitas pessoas, mas isso eu falo, gente,
Peçam a Deus essas experiências que vocês vão... Eu tenho certeza que tem homens e mulheres de Deus que vão testificar aquilo que eu estou falando aqui. Tenho certeza. Eles me deram, né? E aquele dia que nós saímos da conferência de 3 dias, eu escrevi um livro, né? Fiquei horas de joelho, recebi um livro, né? E eu tive uma experiência que eu apanhei do anjo do Instituto do Apóstolo. Do apóstolo Robson. Nós participando de um congresso poderoso lá na igreja do apóstolo Robson, que estava ministrando Davi Rebolo. Sim. E até a última palavra dele foi Ministério dos Anjos, né? Sim, verdade. E ele orou por todo mundo, muita gente lá até, e foi algo tremendo. E aí a irmã foi para casa, não conseguiu dormir. Eu apanhei do anjo ali no instituto mesmo, né? Quando eu fui no banheiro. Como apanhou, literalmente? Literalmente. Não, apanha mesmo, a gente apanha dos anjos. Quando a gente fala coisa que não deve, quando a gente desobedece, a gente apanha dos anjos, sim. É que às vezes você acorda dolorido e você não sabe. Você pode apanhar dos demônios e você pode apanhar dos anjos. Levar uns tapas, falar assim, ó, você tá errado. Então, eu tomei umas porradas mesmo, bem forte dos anjos, porque assim, o mistério aconteceu na porta do banheiro, tava uma fila muito grande, e eu vi que toda aquela conferência, tanto de gente, bem organizado, né? Eu escrevi meu livro está pronto, né? Agora só falta ele vir aí, né? Amém. Lançar aqui também. Isso, hein? Amém, em nome de Jesus. E ali, o que acontece? Eu tive um conflito ali, porque eu falei, quanta organização? O banheiro extremamente limpo, tudo organizado, tinha tudo. Eu vi a organização ali do Instituto do Apóstolo Robson Martins, né? Peço perdão de estar usando o nome dele, né? Mas que é para a glória de Deus que eu estou falando aqui. E do profeta, né? Davi Rebolo. E eu vi ali uma organização muito grande, muitas pessoas, não tinha bagunça. Foram 3 dias de ordem. E eu cheguei perto da irmã, eu comecei a chorar, e a irmã começou a chorar. É uma irmã que eu não sei, né? É uma irmã oriental, né? Ela vai ouvir, talvez, esse testemunho. E ela estava ali, ela faz parte da equipe do apóstolo, né? E eu comecei a falar, gente, vocês são maravilhosos. Porque olha o cuidado que vocês têm com cada um de nós aqui. O banheiro está impecável. Tudo aqui está impecável. O tratamento, o cuidado da gente está impecável. E aí, o que acontece? Por que eu apanhei? Porque quando o Senhor me levantou para fazer a obra, eu fui tomada pela unção do boi selvagem, né? E uma unção de serviço muito violenta para fazer a obra de Deus. Então, eu amo fazer a obra de Deus. Mas hoje eu entendo que nem toda obra o Senhor está. Então, a unção de serviço, ela é violenta e ela tem que tomar cuidado, porque ela pode ser, né? Ela pode trazer prejuízo para você também, se você não souber usar. Mas o que acontece ali? Eu cheguei a um tempo que eu estava reclamando porque eu estava trabalhando muito e o pessoal da igreja estava muito acomodado, sentado no banco. E eu murmurei com Deus sobre isso. E o Senhor falou, se você está achando ruim o que você está fazendo, então eu posso parar aqui com você e você não vai mais para outro nível. Ele falou bem assim comigo, Deus. Mas depois que ele bateu, que o chicote desceu, aí ele falou para mim, pronto, agora que você entendeu, que eu fiquei assim, ele falou, eu vou te falar, quem faz o que ninguém faz, chega onde ninguém chega. Forte. E ali eu fui... E então, quando eu recebi isso, eu cheguei ali no instituto e vi que o Senhor falou, aqui tem uma unção muito forte, violenta de serviço, mas ninguém fala mal de ninguém. Ninguém cobra ninguém disso. Todos eles trabalham igualmente. Todos eles são esforçados e um ajuda o outro, não tem... Então eu apanhei por causa disso. Aí eu falei, Senhor, mas isso foi há 5 anos atrás que eu falei isso. Aí o Senhor falou assim, sim, mas você ali naquele momento, você pediu perdão, mas você não você pediu perdão e ficou, você não pediu perdão por ter falado dos irmãos. Entendeu? Eu pedi perdão para Deus por ter falado aquilo, mas não pedi perdão por ter falado dos irmãos. Ah, ninguém faz nada aqui, eu não falei para eles, mas falei para Deus. Só eu que trabalho nesse lugar. Então, eu toquei nos irmãos, né? E toquei na unção de serviço. E por isso que quando eu entro no instituto e tem uma unção de serviço e tem muita organização, eu apanhei do quê? Do anjo por causa da unção de serviço. E ele falou para mim, você vai apanhar por causa da unção de serviço. E o Senhor falou para mim, 5 dias você apanhará do anjo e no 7º dia eu falarei contigo. Foi assim. Só que quando eu saí de lá, olha, tremendo, eu fiquei com a cara inchada. A pastora Pamela Alonso, que é a minha amiga, né, e a minha pastora, ela sabe que ela viu que eu fiquei inchada lá,
Meu esposo percebeu que eu enchei o rosto, eu apanhei pra valer dos anjos. Por causa disso, da unção de serviço. Eu quero, né, deixar claro aqui o que foi. É forte. E se confirmar com o apóstolo, ele vai falar que ele vai confirmar isso aí. Porque, né, ele tem visão e ele sabe. Então, a unção de serviço é uma coisa. A unção de comunhão é outra. Por que homens de Deus são muito usados em unção de serviço, fazem tudo, viajam, ganham países, lugares, nações, e às vezes tem queda? Unção de serviço. A unção de serviço, ela não substitui a unção de comunhão. Obra é uma coisa, vida com Deus é outra. Então, você pode ter unção de serviço, mas você precisa ter unção de comunhão com Deus. Ter intimidade com Deus. É isso que vai te manter. Não vai ser a sua obra. Não vai ser... Não, porque as pessoas hoje querem fazer muito sacrifício e obediência. E sem estar com o Senhor. Esquecem do quarto, esquecem da comunhão, esquecem do Senhor. A obra não está acima do seu Senhor. Nada está acima do Mestre. Nada. Pastor, eu tô sentindo uma unção tremenda. Glória. Eu tô sentindo que a pastora ministrar ali, orar, profetizar, deixa Deus te usar, como diz os pentecostais. Eu não tô sentindo uma unção tremenda. Então, eu creio que muita gente vai ser abençoada através desse podcast. Se você não assistiu o testemunho da irmã, podcast 61, Cura Interior, vai lá na playlist podcast completo, aí no canal playlist podcast completo, está todos os podcasts e tem lá o número 61, que ela conta ali desde o início, como começou essa jornada, que vai ser grande, em nome de Jesus. Amém. Então, fica à vontade, o que sentir aí, orar, ministrar, profetizar. Amém, amém. Glória a Deus. Glórias a ti, Jesus, santo, 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 santo. Primeiramente, nós colocamos por terra toda a adoração, né? Toda a idolatria. Né? Toda a idolatria ao homem, a coisas, a pessoas, a dinheiro, a cargos, a status, a tudo, toda a idolatria cai por terra, todo orgulho, toda soberba, todo controle, toda arrogância, egoísmo, egocentrismo, todo espírito de soberba, de orgulho, de alta exaltação, de controle caia por terra em nome de Jesus Cristo. Todo conhecimento humano, tudo que seja humano, que seja corruptível, caia por terra. Todo conhecimento que se levanta em altivez contra o conhecimento de Deus, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Pai, nós queremos te adorar, te louvar, engrandecer o teu santo nome na beleza da tua santidade, te agradecer por esse tempo na tua presença. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui falando do teu nome, porque a tua palavra diz, está escrito, onde estiver 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. E o Senhor se faz presente neste lugar, a tua presença, ela é palpável aqui neste lugar, Senhor. Eu te peço, Senhor, pelos teus filhos, eu te peço aonde estiver um ser humano no planeta Terra, Senhor, que ele seja alcançado por ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que ele conheça o Senhor Jesus, que ele te conheça, Espírito Santo, se revela a essa pessoa, acordada em sonho, se revela a eles, em nome de Jesus Cristo, que cada pessoa seja tocada, seja alcançada, aquelas que estão afastadas da tua presença, aqueles que se afastaram, Senhor. Ore canto e anda, rabarabassu de canto e anda, alcança onde estiver no tráfico, na boca de fumo, Senhor, nas drogas, no álcool, na prostituição, na heroína, na cocaína, nos jogos, em nome de Yeshua Hamashia, aquele que está, Senhor, meu Deus, Senhor, dentro da igreja, mas não está firme, Senhor. Ah, Senhor, firma, Senhor, os teus filhos, ó Pai. Ah, Senhor, desentorta as veredas tortuosas, corrige as veredas tortuosas, Senhor. Põe de pé, Senhor, assim como tu me mostraste o vale de ossos secos. Senhor, que haja carne, que haja sangue, que haja nervo, que haja veias, que haja vida. Em nome de Jesus Cristo, que haja pele, tendões. Em nome de Jesus Cristo, que seja levantado o teu exército na terra, Senhor, levanta
o teu povo na terra, Senhor, com poder, com unção, com autoridade, Senhor. Um povo, meu Deus e meu Pai, lavado e remido pelo teu sangue, Senhor. Um povo que odeia o pecado, um povo que ama, Senhor, uns aos outros, Senhor. Coloca amor dentro dos nossos corações para com os nossos irmãos. Tira todo espírito de julgamento, todo espírito, Senhor, Pai, de divisão, Senhor, nas igrejas, todo espírito que divide o corpo de Cristo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, une os teus filhos, Senhor, coloca em nossos corações o teu amor por essas almas, o teu amor, Senhor, pelas almas, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, que cada um aqui sinta dor, Senhor, por essas crianças que são abusadas, Senhor, por essas pessoas que são mortas todos os dias, essas mulheres, Senhor, esses jovens, adolescentes, ó Pai, recanto e andele machuia, levanta, Senhor, meu Deus, Senhor, homens de caráter, mulheres com caráter de Cristo, coração de Cristo, mente renovada de Cristo, recanto e andele machuia, raparabassuia andela machuia, Senhor, não são usurpadores, Senhor, aqueles que só buscam aquilo que o Senhor tem para dar, Senhor, não, mas aqueles que te conhecem, Pai, aqueles que têm intimidade contigo, Senhor, para a glória, para a glória, para a glória, para a glória do teu nome, Senhor, que toda idolatria caia por terra em nome de Yeshua HaMashiach. Toda idolatria caia por terra em nome de Jesus Cristo, Pai. Porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Remantura, manture lamaia. Levanta, Senhor, os teus filhos, ó Pai. Abre, Senhor, os dons, Senhor, de visão ativa. Dom de visão, Senhor. O dom, Senhor, ativa os 5 sentidos, ó Pai. Dom, Senhor, Pai querido e Pai amado, de visão aberta. O dom da palavra de conhecimento e sabedoria. O dom de cura, calamachou e anda lá, suiandela massuia. O dom da libertação, rabarabachu e andela massuia. Senhor, meu Deus, ativa, Senhor, o anjo pessoal dessa pessoa, Pai. Porque desde o dia que ela aceitou o Senhor Jesus, o anjo pessoal está com ela, Senhor. Mas muitas das vezes nós não sabemos que os anjos estão ali. Em Hebreus, Senhor, ali 14, Pai, fala que os anjos do Senhor estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Em Salmos está falando, Pai, está escrito que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor para guardar. Recanto e andelemassou. Nós não adoramos anjos, Senhor, mas sabemos que eles estão a serviço, Senhor, do teu povo na terra, Pai. Ah, Senhor, ativa, Senhor. Ativa, Pai. Quanto mais o teu povo faz a obra, mais anjos estão a serviço deles, Senhor. Mais anjos para guardar o seu lar, a sua casa, a sua família, Senhor. Mais anjos, meu Deus, para a tua obra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Não deixa que nós venhamos a nos corromper com dinheiro, fama, status, Pai. Não deixa que nós venhamos a nos corromper, Senhor, com amizades. Senhor, sentar à roda dos escarnecedores. Tenha misericórdia de nós, Pai. Restaura, Senhor, meu Deus, o primeiro amor. Restaura, Senhor, meu Deus, o tempo, Pai, de oração. O tempo de intimidade contigo, ó Pai. Senhor, que essas almas, Senhor, venham te conhecer, Senhor. Na profundidade, Pai, a tua palavra diz: batei, batei e a porta se abrirá. Pedi e recebeis. Buscai e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, Senhor. De todo o nosso ser, Senhor. Nós queremos, Senhor, te buscar e ser achados de ti. Recalá e aricanto e andelemassuia. Senhor, tira todo o egoísmo de pensarmos só em nós, em nossa casa. Senhor, esquecemos dos nossos irmãos, das lutas dos nossos irmãos, dos filhos. Riando e andele machu e andela massuia. Recanto e andele massuia. Eu vejo o Senhor colocando aqui, Pai. Colocando, meu Deus, Pai, aqui lanças na mão de soldados aqui. Nesta tarde.
Recalamacho e ande, lamanturi, canto e anda lamassuia. Eu vejo um estojo de ferramentas abrindo, ó. Pessoas recebendo ferramentas para obra, lá, barabaçu, não é para ficar parado, é para obra. Recanto e ande, canto e anda lamachuia. Uricanto e ande lemassuia. O ministério dos anjos é para aquele que trabalha, é para aquele que faz a obra, é para aquele que serve. Aquele que quer ser o maior, seja o menor. Ramanto e ande lemachuia. Ricanto e anda, o Senhor fala para pessoas se colocarem à disposição do reino. Se colocarem à disposição do reino. Remalamachou e andelamassuia. A volta do Senhor é iminente. Racanto e anda. Ricanto e andelemachou. Rapapapapassu e andelamassuia. Esse que lamanto, de canto e anda, eis de canto e anda, ramanture lamanto e anda, elemantu que lemanto. O Senhor está fazendo assim, ó, abatendo muitos, viu? Racatu calabassuia. Vocês conhecerão muita gente, ó. Muitos o Senhor vai falar, eu vou mostrar quem é quem. Rabarabachou, ricanto e anda, eu vou mostrar quem é quem, ó. Racassuia, andelassuia. Recanta. O Senhor fala que o menor, ó, o Senhor tá pegando os de baixo fazendo assim, ó. E tá pegando os orgulhosos e fazendo assim, ó. Recanto e andelemassuia. O Senhor fala que ele dá graça aos humildes, mas ele não tolera os soberbos. Recanto rabachu e andelamassuia. Ste canto e andelemassou. Ramanture lamai. Ricanto e andelemassou. Eu vejo uma água lamacenta, racassuia, andelamassuia. Eu vejo enchente, enchente, enchente. Muito barro. Raço e elemanto. E o Senhor fala que é tempo do povo adorar Ele. Ramantuias. Ele fala, guarda o que tens para que não o inimigo não tome a tua coroa. Guarda o que tens para que não perca a tua coroa. Aramanto que lemanto e andelebassuia. Eu vejo muita água, meu Deus. Eu vejo muita enchente, o Senhor fala. Pessoas ali desesperadas. Eu vejo um homem perto dessa água. Eu vejo uma senhora nessa casa. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Relabassuia, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, a humanidade. Perdoa porque eles não sabem o que fazem e o que dizem, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a ajudar, Senhor, essas pessoas. Senhor, nos ajude para que nós, Senhor, mesmo não percamos, Senhor, a nossa salvação. Não desviamos, Senhor, o nosso caminho. Não desviamos da estrada, Pai, que nos leva para o céu. Alabaxuia de labaçui. Eu sinto uma dor física. Eu vejo muita cova. Eu vejo muito choro lá, baixuia de lamassuia. O Senhor está falando, se recolham às suas casas e orem pelos seus. É tempo de nós orarmos pela nossa casa. É tempo de nós orarmos pelas nossas crianças. É tempo de nós orarmos pelos nossos esposos e esposas. É tempo de nós clamarmos pela nossa família. É tempo de clamar pelas famílias. O Senhor está falando, saiam das redes sociais. Saiam, rabachuia. Saiam do entretenimento. Saiam das TVs. Saiam dos sofás. Entra, fecha a porta do seu quarto. É tempo do povo do Senhor chorar. Pôr a boca no pó, recanto e andelebassuia, porque os dias são maus. Eu vejo furacão, eu vejo as placas tectônicas se movimentando. Recalamanto e anda. O Senhor fala que vai estremecer a terra mais uma vez. E Ele está mostrando que Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. E Ele vai permitir. Ele vai permitir muita coisa para que o povo dele acorde. Para aqueles que estão afastados, voltem rapidamente. Voltem aos seus postos. Voltem aos seus postos, soldados. Ramanture lamanto. E aquele que não se rendeu, se renda. Porque toda língua há de confessar o Senhor Jesus. E todo joelho há de se dobrar diante dele. Esse lebas. Amém.
Oh, aleluia. Você concorda com essa oração? Digita aí amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Muito forte. Tempo do povo de Deus orar. Orar como nunca orou antes. Orar como nunca orou antes. Pastora, fala o seu arroba, que todo mundo depois fica pedindo arroba pra mim nos comentários. E eu falo assim, no vídeo falou, mas não tem jeito. Fala seu arroba do Instagram, Amém. do YouTube, pra pessoa que quer te achar. É @SilvanaBase. Base é B de bola, A de amor, Z de zabumba e I de igreja. Não é com S de sapo, é com Z de zabumba. I de igreja, base. SilvanaBase, @SilvanaBase. O Instagram e o YouTube também. O YouTube tá como SilvanaBase também. Então, fácil Amém. achar. A pastora ainda tá fazendo mentoria? Eu faço. Eu tô agora com o senhor me deu uma escola, né, chamada Escola Libertadores do Céu. É o que? Um curso? Quem quiser fazer o curso rápido, aí pode fazer o curso rápido, que aí eu dou o curso rápido para a pessoa. Quem quiser só a mentoria, assim, às vezes a pessoa quer um atendimento de um dia, mas não tem como, a gente não cobra, é claro, né, por oração e libertação. Mas até para você instruir, fazer uma libertação, uma oração, porque libertação a gente tá longe de expulsar demônio. Não é isso, libertação, né? Então, a pessoa precisa ter um discipulado de passar algumas horas. Né? Isso. Então, às vezes, a pessoa só quer um atendimento rápido. Nós fazemos também. Mas eu tenho também a escola de libertadores, né? Que são libertadores do céu, que aí eu estudo, abrange tudo. Mas é videoaulas. Isso, eu faço vídeo aulas e também faço aulas com todos os alunos ali, orando por eles, tirando algumas perguntas. Se o Espírito Santo quiser me usar da forma que quiser me usar também, eu me coloco à disposição. E tem muitos, já tendo bastante alunos lá? É que assim, quando vê, né, o Espírito Santo mesmo fala, né, assim, alguns ficam, outros, né, a gente sabe, né, que as coisas, na verdade, do Senhor, muitos não querem, né, o preço, né, nem de ver um vídeo, nem de ver o vídeo da aula, infelizmente, pastor. Não quero. Infelizmente. Tem uns que compram o curso e paga e não assiste, eu fico pensando. E o gratuito também não assiste. Tem alguns que colocam uma pergunta lá no grupo. Aí isso aqui, eu falei, eu mando um podcast bem específico. Eu já falei tudo nesse podcast. Mas só que ele não quer assistir, que vai aprender muito mais, porque o podcast é 2 horas falando de um assunto. Verdade. Mas não, eu quero tudo rapidinho. Então não vai ter efeito esse povo que quer as coisas rapidinho. Verdade. Pague o preço, leia um bom livro, participa de cursos, mentorias, treinamentos. Os que desenvolvem é o que paga o preço. Amém. Eu posso só falar uma coisa? As pessoas que estão me procurando também, que vieram aqui do programa, elas estão falando muito do curso do pastor. Oh, amém. Eu tô interessada em fazer o curso de libertação com o pastor, porque, gente, você sempre vai aprender aqui, vai aprender ali, vai aprender aqui, vai aprender aqui. Aquele que acha que sabe tudo, né? Então, as pessoas vêm e falam para mim, olha, eu tô te procurando para aprender um pouco mais e eu estou estudando com o pastor e tá uma bênção. Amém. Aí queria passar isso pro pastor. Amém. E nós aprendemos assim, eu aprendo com a pastora, aprendo com a pastora Pâmela, que vai estar vindo de novo aqui outro dia, e outros, pastor Ronaldo, que vai estar hoje também. Amém. Pastora, obrigado por ter vindo mais uma vez aqui no programa. Amém. Que Deus possa abençoar mais e Em mais a nome de vida Jesus. seu Amém. ministério, Deus abençoe. em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Muito obrigada.